Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Ponte Teológico. Olha só esta obra, hein? Uma história da filosofia, Grécia, Roma e filosofia medieval. É de Frederick Copleston. É considerada uma das melhores obras sobre história da filosofia, da editora Vídeo Editorial. Essa obra é um calhamaço de 1048 páginas. Sensacional, hein? Para você que não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, meus nobres. Pois é, e vai deixando seu like aí, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber as novidades. Dá uma olhadinha na nossa playlist, você vai ver várias aulas, várias séries de videoaulas, vários reviews, várias lives edificantes. Isso. Confira também para ver se você que já é inscrito no canal, para ver se você está com um sininho ativado. Isso, conferiu tudo isso? Dê o like, comente, para ajudar a engajar o canal. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos. Essa obra aqui, esse é o volume 1 e tem um volume 2, né? Se você dá uma pesquisada na Amazon, né? É onde eu costumo comprar. Tem o volume 2, a capa é cor de abóbora, que vai vindo do período medieval até a filosofia contemporânea. Então temos mais de 1000 páginas aqui. Sensacional, nós vamos mostrar para você detalhes, né? Olha lá, a melhor história geral do pensamento filosófico dos pré-socráticos a Sartre, Jean-Paul Sartre. Quem falou isso foi a The Times, a revista The Times, né? Uma história da filosofia, Grécia, Roma, filosofia medieval, lá, aclamada como a melhor história da filosofia disponível em língua inglesa, obra de Frederick Copleston, inédita no Brasil. É uma narrativa ao mesmo tempo objetiva e abrangente do itinerário filosófico no Ocidente. O autor apresenta a evolução do pensamento filosófico segundo seus protagonistas, partindo do contexto histórico de cada um deles. Influências, convergências e divergências, tudo é apresentado com a necessária clareza para um leitor que Copleston supunha iniciante. Sua obra é, portanto, ao mesmo tempo, um vislumbre de toda a tradição filosófica e uma via de acesso a ela. Então, esse é o volume 1, né? Então, eu estou com, né, no meu coração o desejo de fazer um bacharel em filosofia, EAD. Então já estou começando a investir mais, já tinha algumas coisinhas de filosofia, estou começando a investir um pouco mais, então comprei essa obra aqui. E se você deseja ser o apoio do nosso canal, aqui embaixo, nos comentários temos o link do Apoia-se, se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, da família Point, então seja nosso apoiador fixo mensal, a partir de R$5, né, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades aí. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo, não é um grupo de WhatsApp para debates, brigas, não é nada disso. E ali é para a gente falar sobre as obras teológicas, os lançamentos. Enfim, o pessoal lá é bastante animado. Você pode também nos abençoar também aqui com o Pix. Nós temos aqui o Pix nos nossos comentários. Você pode abençoar com qualquer valor. Tá certo? Então vamos mostrar aqui quem é o autor. Frederick Copleston. Nasceu próximo de Taunton, Inglaterra, em 1907. Foi educado no Marlborough College e no St. John's College, Oxford. Ingressou na Companhia de Jesus em 1930 e 7 anos mais tarde, depois de estudos filosóficos e teológicos, foi ordenado sacerdote. Em 1939 foi nomeado professor de filosofia no Heighthorpe College, Oxfordshire, posto que ocupou até 1970, quando foi eleito diretor da mesma instituição. Depois da guerra, lecionou na Alemanha, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos e comentou assuntos filosóficos no Third Program da BBC. Em 52 foi levado à cátedra de metafísica da Universidade Gregoriana em Roma, onde conduziu os primeiros semestres do curso de doutorado até 68. De 72 a 74 foi diretor da Faculdade de Teologia, professor da História da Filosofia na Universidade de Londres, que lhe conferiu o título de professor emérito em 74. Copleston foi ainda professor visitante na Santa Clara University, Califórnia, em 75, e na Universidade do Havaí, em 76. Além de Gifford Lecturer na Universidade de Aberdeen, em 79 a 80. Foi eleito membro da British Academy em 70, membro honorário do St. John College, Oxford, em 75, e recebeu títulos de doutor honoris causa nas universidades de Uppsala, 83, e de St. Andrews, em 90. Copleston faleceu em 94. Então temos aqui o sumário, né? Fácil, introdução, ok. Parte 1, filosofia pré-socrática.
Berço do pensamento ocidental. Capítulo 2, os pioneiros, os primeiros filósofos jônicos. Capítulo 3, sociedade pitagórica. Capítulo 4, a palavra de Heráclito. Capítulo 5, o 1 de Parmênides e Melisso. Capítulo 6, a dialética de Zenão. Capítulo 7, Empédocles de Acragas. Capítulo 8, o progresso alcançado por Anaxágoras. 9, os atomistas. 10, filosofia pré-socrática. Temos aí a parte 2, período socrático, lá, capítulo 1, sofistas. 2, alguns sofistas em particular. 3, Sócrates. Fica comigo até o final do vídeo, vou um trecho aqui sobre Sócrates. Capítulo 4, escolas socráticas menores. Capítulo 5, Demócrito de Abdera. Parte 3, vida de Platão. Capítulo 2, obra de Platão. 3, teoria do conhecimento. 4, a doutrina das formas. Capítulo 5, a psicologia de Platão. 6, teoria moral. Capítulo 7, o Estado. 8, física de Platão. 9, arte. 10, a velha academia. Parte 4, Aristóteles, ó. A vida escrita de Aristóteles. 2, a lógica de Aristóteles. Capítulo 3, a metafísica de Aristóteles. Filosofia da natureza e psicologia. Capítulo 5, a ética de Aristóteles. 6, política. 7, a estética de Aristóteles. 8, Platão e Aristóteles. 5, aqui ó, a filosofia pós-aristotélica. Introdução, os primeiros estoicos, epicurismo, os velhos céticos, academia intermediária e academia nova. O que mais? Olha lá, capítulo 5, os estoicos intermediários, os últimos estoicos, cínicos, ecléticos, céticos, neopitagorismo. Capítulo 9, platonismo intermediário. 10, a filosofia judaica na helenística. Capítulo 11, Plotino e neoplatonismo. 12, outras escolas neoplatônicas. 13, revisão e conclusão. Parte 6, influências pré-medievais. O que temos aqui? Olha lá, introdução. O período patrístico, Santo Agostinho. Capítulo 4, Santo Agostinho, conhecimento. Santo Agostinho, Deus. Capítulo 6, Santo Agostinho, mundo. Santo Agostinho, teoria moral. 8, Santo Agostinho, o Estado. Capítulo 9, Pseudo Dionísio. Capítulo 10, Boécio, Cassiodoro e Isidoro. Parte 7, Renascença Carolíngia. Capítulo 1, Renascença Carolíngia. 2, João Scoto Erígena. 3, João Scoto Erígena. Parte 2. Parte 8, os séculos 10, 11 e 12. Capítulo 1, Problema dos Universais. 2, Santo Anselmo de Cantuária. A Escola de Chartres. Capítulo 3. Capítulo 4, a Escola de São Vítor. Capítulo 5, Dualistas e Panteístas. Olha que tem mais. A parte 9, Filosofia Islâmica e Judaica, traduções. Filosofia Islâmica, Filosofia Judaica e as traduções. Parte 10, do século 13, introdução. Guilherme de Alvergne, né? Roberto Crocetese e Alessandro Hales, São Boaventura, Existência de Deus. Aí vai abordar aqui ó, bastante coisa. São Alberto Magno, capítulo 9, São Tomás de Aquino, chegou em Tomás de Aquino, já na página 771. Filosofia e teologia dele, muita coisa, ó. São Tomás de Aquino, princípios do ente criado, provas da existência de Deus, natureza de Deus, tudo Tomás de Aquino. Criação, psicologia, conhecimento, teologia moral, teologia política. São Tomás de Aquino, Aristóteles e controvérsias. Averroísmo, Singer e Brabant, pensadores franciscanos. Diles de Roma, Henrique de Gante. Duns Scotus, conhecimento. Duns Scotus, metafísica. Maioria religiosa, né? Teologia natural. Duns Scotus, alma. Duns Scotus, ética. Revisão do encerramento. Temos aqui anexos, algumas abreviações usadas neste volume. Uma nota a respeito das fontes históricas, bibliografia, ok. Certo? Eu separei aqui um texto aqui sobre Sócrates. A letra é legal. Eu gosto desse tipo de material da vídeo editorial, papel legal. Olha lá, a vida de Sócrates quando jovem. A morte de Sócrates se deu no ano 399 a.C. e como Platão nos conta, Sócrates tinha 70 anos ou um pouco mais quando de sua morte. Ele deve ter nascido por volta de 470 a.C.
era filho de Sofronisco e Fainarete, da tribo Antíoco, e do demo de Alopédice. Alguns disseram que seu pai era um escultor, mas a Taylor acha, em concordância com Burnet, que a história foi um mal-entendido que surgiu de uma referência jocosa feita no Eutífron, a Dédalo, como ancestral de Sócrates. Seja como for, Sócrates não parece ter seguido a carreira do pai, se é que a carreira do pai era mesmo essa. E o grupo de Cárites, na Acrópole, que viria a ser tida como obra de Sócrates, foi atribuído por arqueólogos a um escultor anterior. Sócrates não pode ter vindo, contudo, de uma família muito pobre, já que mais tarde o encontramos servindo como um hoplita, perfeitamente vestido de suas armas, e assim deve ter lhe cabido patrimônio suficiente para que conseguisse essa posição. Fainarete, a mãe de Sócrates, é descrita no Teeteto como uma parteira, mas mesmo que ela o fosse, não se deve tomar isso por indício de que ela fosse uma parteira profissional no sentido moderno, como observa Taylor. A mocidade de Sócrates se situou assim no grande florescer do esplendor grego. Os persas tinham sido derrotados em Plateias no ano 479 e Ésquilo tinha produzido os persas em 472. Sófocles e Eurípides ainda eram meninos. Além disso, Atenas já tinha lançado as bases de seu império naval. Ok? Bastante coisa, né? Você pode aí ler mais trechos. Ok, ele vai citar bastante esse autor aqui, Taylor. Certo? Bom, problema de Sócrates. Aí você pode parar aí se você tiver a paciência de ler mais trechos, tá certo? Ok, separei outro trecho também aqui, falando sobre Agostinho. Trecho que fala sobre o que ele pensa sobre Deus, ó. Prova da existência de Deus a partir das verdades eternas, provas a partir das criaturas e o consentimento universal, as várias provas como estágios de um processo, atributos de Deus, exemplarismo. Muito bem. Aqui, ó. Parece acertar dizer que a prova central da existência de Deus, formulada por Agostinho, e a sua favorita fosse a que parte do próprio ato de pensar, fundando-se assim numa experiência interior. O ponto de partida dessa prova está na apreensão de verdades necessárias e eternas pela mente, verdades que tu não podes dizer tuas ou minhas ou de alguém em particular, mas que se apresentam e se oferecem a todos indistintamente. Verdade, a rigor, posta acima da mente, uma vez que esta deve curvar-se perante aquela e aceitá-la com efeito. A mente não a constitui nem pode emendá-la, se estivessem no mesmo nível ou fossem dotadas das mesmas características. A verdade seria mutável como a mente o é. A mente é inconstante no aprender a verdade, fazendo ora mais claramente, ora mais obscuramente, ao passo que a verdade permanece sempre a mesma. Daí vem que, se a verdade não é inferior nem igual às nossas mentes, só pode ser superior e mais excelente. As verdades eternas devem estar fundadas no próprio ser e refletir o princípio de toda a verdade, assim como a imaginação reflete as partes de imperfeição e mutabilidade características da mente humana, na qual se fundam, e assim como as impressões sensíveis refletem os objetos corpóreos em que tem sua origem. Assim também as verdades eternas dão a conhecer o seu princípio, a própria verdade, a refletir o necessário e imutável de Deus. Isso abarca todos os modelos essenciais. Se de uma ação afirmamos que é mais ou menos justa, por exemplo, julgamos-la segundo um critério essencial e invariável, uma essência ou ideia, por mais que concretamente seja variada a ação humana, o modelo permanece o mesmo. É à luz destes modelos eternos e perfeitos que julgamos os atos concretos, e eles devem estar fundados no ser como eterno e perfeito. Certo? Vou botar aqui mais um trechinho para você parar o vídeo aí, se você quiser, para você ler mais um pouco sobre Agostinho, o pensamento dele sobre Deus. Mais uma página. Certo?
Para você aí que quer aí começar nos estudos, né, da filosofia. Interessante. Porque ele era teólogo também, né? Interessante, ele foi um padre jesuíta e ele era teólogo e filósofo, então ele vai trabalhar bastante aí com a questão da teologia e da filosofia, tá certo? Uma história da filosofia, Frederick Copleston. Diz aí se está no seu radar, meus nobres, deixe o seu like, torne-se nosso apoiador. Até a próxima, Deus te abençoe.